Bom, a gente começa a estar agora no ar do YouTube, então boa noite para quem está nos assistindo. Essa é a live da Casa Firmamento sobre educação, que decidimos batizar de É Necessário uma Aldeia para Educar uma Criança. E eu vou pedir para as pessoas que estão participando hoje aqui, que são membros da casa, né, do nosso staff, para cada um se apresentar. Eu vou me apresentar por último. Então, se cada um quiser ir se apresentando para as pessoas que estão nos assistindo, por favor, fiquem à vontade. Bem, vou começar então. Eu Uhum. sou Clímaco, sou um dos colaboradores da casa. A minha área de atuação, eu sou coach profissional e na casa eu contribuo, né, com o ensinamento de mindfulness e meditação. E já tem alguns anos que eu venho trabalhando também com educação, né, com a implantação das competências socioemocionais nas escolas, né. Eu presto serviço para uma instituição que fornece o treinamento para professores. Então, eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo país, né, aplicando este treinamento em inúmeras escolas. E isso me trouxe uma boa percepção, né, da educação no Brasil e um bom alinhamento com o que eu penso como a educação deve ser. Legal, demais. A Regina, boa noite, eu sou a Regina, também faço parte da equipe de terapeutas da casa, sou psicóloga, mas tenho uma primeira formação em letras, o que me aproximou muito da educação, atuei como professora, também trabalhei numa instituição voltada para pesquisa na educação, a Fundação Carlos Chagas. Tem um caminho, né, um especial olhar, né, para a clínica, para a queixa escolar. Eu tenho uma formação também antroposófica de recursos especiais, que é o Extra Lesson, e atualmente venho também me especializando na psicopedagogia. Então, a educação é uma área que me move, que eu gosto, e falar, para mim, é muito gratificante estar aqui essa noite. Vamos lá. Bom, eu sou a Renata Avuso, sou psicóloga, terapeuta da casa também, sou pedagoga e trabalho com educação básica. Linkei essas duas áreas, que eu acho que conversam muito, tem muito a contribuir uma com a outra, e estou feliz de estar aqui nesse espaço, justamente podendo juntar essas áreas. É isso. Eu sou por último, sou a Aline, entrei por último como staff na Casa Firmamento. Eu sou formada em pedagogia, tenho psicopedagogia como especialização e um mestrado também na área de educação. Além disso, eu tenho aí uma experiência em alguns níveis da escola, né, como assistente, professora, orientadora e coordenadora. Então, é uma alegria para mim poder falar sobre educação, que é mais do que uma profissão para mim, é a minha paixão mesmo. E hoje está sendo assim muito bom poder estar aqui com esse time maravilhoso, falar um pouquinho sobre o que a gente pensa da educação e a Pamela vai dar toda a introdução do nosso tema, né, Pamela? Bom, então, vou me apresentar. Eu sou a Pamela Seligman. Eu sou idealizadora da casa e eu sou psicóloga. E antes disso, eu tenho uma formação em pedagogia. Quando eu contei para minha mãe que eu ia estudar pedagogia, ela falou para mim assim: você vai morrer de fome, né? E eu acho que aí começa um pouco o olhar, né? De quão importante é a educação e quanto a sociedade muitas vezes não valoriza, né? E minha mãe era professora, mas é aquela coisa de, poxa, os professores, né? Na minha época era bom que não souber fazer muita outra coisa, né? Não poder fazer uma faculdade um pouco melhor, vai ser professor. E eu vejo o professor realmente como
a base, né, da nossa sociedade. Nunca exerci como professora de crianças, já exerci como professora de adultos, já trabalhei numa ONG como instrutora de adultos, lecionei filosofia, e nos últimos 18 anos trabalho em treinamento e desenvolvimento de pessoas em organizações, o que me leva a ser didata, né, andragógica, né, praticamente todos os dias. Bom, e além disso, sou mãe. Aqui temos algumas mães, né? Somos 3 mães, um pai. A Aline ainda não tem filhos, mas também, como mães, como pais, nos perguntamos todos os dias o que é educar, não somente desde a escola, mas também desde a família, né? E quando pensamos nessa live, pensamos em compartilhar um pouco da nossa experiência, mas também dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, dos nossos saberes. Escolhimos uma imagem, escolhimos a imagem da aldeia, né, do provérbio africano que diz que é necessária uma aldeia, uma tribo, para educar uma criança. E eu começo dando esse pontapé inicial dessa conversa, que talvez uma das coisas que a gente mais tenha perdido nesses últimos tempos de vida urbana, de vida moderna, é a conexão de uma tribo, a conexão de uma aldeia, né? A gente tem se tornado famílias mais individuais, famílias de poucas pessoas, em condomínios muitas vezes com poucos vizinhos ou com muitos vizinhos que a gente não conhece. Às vezes na escola mal a gente conhece os pais da classe, se os conhece numa reunião de pais, é só para uma troca informativa. Não temos um círculo, muitas vezes, forte de pessoas, de experiências, de saberes que nos ajudem a olhar para esse filho. Ao mesmo tempo, temos toda a questão da escola, muitas vezes desconectada da família, a família desconectada da escola, né, com um olhar empresarial, com um olhar de prestação de serviço. Temos da distância da natureza, temos uma distância de rituais, temos uma distância de ritmos, temos uma distância de muitas coisas que aconteciam na aldeia, na tribo, né? Então, para a gente poder nortear essa imagem, escolhimos, né, decidimos escolher algumas imagens dentro da aldeia. Então, o nosso exercício interno foi, cada um foi imaginando a sua aldeia, né, mentalmente, como era, que cores tinha, que objetos havia, e cada um foi se apegando mais, ou se identificando mais com algum aspecto da aldeia, aldeia in natura mesmo, uma choupana, um rio, uma planta, e a partir dessa imagem fomos trazendo um pouco da analogia do que é essa imagem numa aldeia moderna, que tinha a aldeia, que tinha a tribo de antigamente, ou a tribo de um lugar originário, que hoje nós não temos, e como teríamos que fazer para reconquistar esse poder da tribo numa vida urbana, numa vida moderna. Então, basicamente, essa é a nossa conversa de hoje, e nós estaríamos muito felizes se as pessoas que estão nos assistindo nos perguntassem, compartilhassem seus saberes, nos fizerem seus questionamentos, para que isto se torne um diálogo. Então, eu vou começar provocando algumas coisas aqui, algumas imagens, e eu vou começar provocando uma imagem minha, para depois dar o pé para as imagens que seguem. E a primeira imagem que eu vou colocar no meio da aldeia é o fogo. Porque sem o fogo não há convívio, não há alimento, não há calor. Desde que o homem é homem, a gente se reúne ao redor do fogo. A gente se reúne ao redor do fogo para se alimentar, e a gente se reúne ao redor do fogo para os rituais, e a gente se reúne para dançar, para celebrar, para contar histórias. E isso me leva a algo muito importante que as tribos, as aldeias, a natureza tem, que é o ritmo. O ritmo. E
eu queria me deter um pouquinho sobre o ritmo e compartilhar com meus colegas aqui do Zoom e com as pessoas que estão nos olhando a importância do ritmo. Uma vez eu escutei da professora dos meus filhos, que é uma pessoa muito sábia, que eu admiro muito, é tão sábia, a professora Marta, que aqui em casa a gente tem um ditado, quando a gente tem uma dificuldade, que a gente fala assim, como a professora Marta faria? Como se fosse uma espécie de pajé, né? Como a professora Marta faria esta solução? E a professora Marta uma vez disse assim, as crianças têm que aprender a dormir e a respirar. E eu, que era uma mãe nova, disse assim, essa mulher está louca, como assim? As crianças têm que aprender a dormir e a respirar. E aos poucos eu fui entendendo o que era uma criança aprender a dormir e a respirar. Sim? O que é uma criança que tem ritmo? O que é uma família que tem ritmo? Ritmo não é agenda. Ritmo não é um caderno cheio de atividades. O que é ritmo? Ritmo é a certeza de um bater, né, um batimento cardíaco. Ritmo é o que a natureza nos mostra quando o sol sai e o sol se põe. Ritmo é as estações, uma atrás outra, sim? Ritmo é saber que a gente tem uma infância e depois de uma infância tem uma adolescência, uma puberdade, uma adolescência, e depois tem uma juventude, e depois uma idade adulta, e depois a gente entra numa idade madura, e depois a gente entra numa velhice. Ritmo é confiar na vida. E nós nos afastamos muito desse ritmo. Nós nos afastamos enormemente desse ritmo. Com a artificialidade do nosso alimento, com agendas superlotadas, com a aceleração, né, e a antecipação de atividades cognitivas nas crianças, quando, na verdade, as crianças às vezes só querem brincar, mas eu não vou falar do brincar porque tem alguém que vai falar melhor do que eu do brincar. Então, qual seria o nosso papel como educadores ou como pais? Eu me pergunto, dar a nutrição, não só ao alimento físico, mas também o alimento intelectual, o alimento emocional, o alimento do brincar, o alimento da atividade adequado para cada idade. Né? Isso seria ritmo. E ritmo também seria a presença de rituais dentro da nossa vida. Nas civilizações originárias, assim como nas religiões antigas, havia ritos de passagem. E os ritos de passagem dizem, a partir deste momento você não é mais criança, a partir deste momento você é um puber, é um adulto, a partir deste momento você já é responsável por si, a partir deste momento... E nós hoje vivemos uma adolescência tardia, onde tem gente de 30 anos morando com seus pais. Isto não é um julgamento, isto é uma constatação, sim? Onde nós vemos dificuldade, muitas vezes, de saber a identidade profissional, a identidade da pessoa, em uma idade muito tardia. E uma vez, discutindo isso com uma pessoa que sabe muito sobre rituais, me dizia, a alma não sabe a idade que tem. A alma não sabe a idade que tem porque a gente se esquece de fazer rituais. Rituais podem ser celebrações de festas religiosas, celebrações de aniversários, celebrações de momentos importantes da vida. A gente tinha aqui, por exemplo, você não recebe um celular depois dos 13 anos. Você não pode namorar antes dos 15 anos. É lógico que eles davam um jeito de driblar tudo isso, mas tinha rituais, tinha momentos, tinha o que era ser o irmão mais velho, o que era ser o irmão mais novo, né? Tinha coisas que marcavam o tempo. Então, eu trago um pouco essa reflexão, sem dizer quais são os rituais certos ou os rituais errados, mas eu chamo esta reflexão. Que ritmo a escola coloca? É um ritmo orgânico? É um ritmo que coincide e concorda com respirar? Né? Ou um ritmo que acelera e pilha as crianças e as famílias? E que ritmo as famílias colocam? Sim? É um ritmo orgânico, que nos chama à comunhão e ao convívio saudável, ou é um ritmo que vai atrás de um correr,
deu uma aceleração. E eu acho que a pandemia hoje nos trouxe muito disso, uma reflexão a respeito de o essencial, comer juntos, ou pôr o filho para dormir, né, contar histórias. Então, eu começo minha aldeia, a nossa aldeia, a partir desse fogo ao redor do qual celebramos e fazemos rituais. E eu passo a bola para a Regina, porque eu acho que tem coisas ao redor do fogo que também pode ser que a Regina nos ajude a compreender mais. Pegando essa imagem do fogo e de estar juntos, dessa conexão, eu trago uma provocação sobre a contação de histórias, né? Da importância de narrar uma história para uma criança, né? Principalmente na biografia humana, né? Principalmente na infância, né? Se a gente for pensar o quanto que a criança aprende por imitação, o que esse adulto ele transmite como modelo para ela, né? E eu fiquei pensando, vou pegar a professora Marta, que por coincidência é professora da minha filha agora também, e quando a Pamela trouxe essa imagem do pajé, me veio isso também, né? Daquele mais sábio, aquele que tem o conhecimento, porque lá na aldeia não tinha um professor, né? A figura do mais velho, da pessoa que tinha mais experiência, tinha um valor, o valor do conhecimento, dessa sabedoria, que não estava escrita, era oralizada, né? Se nós formos fazer um estudo, cada povo, cada nação, cada lugar tem uma história particular, mas tem algo que se encontra, que se conecta, que são os dilemas existenciais, né? O bem, o mal, o certo e o errado. E como que a criança aprende? Ela aprende a partir de modelos. E contar histórias para a criança, ou permitir que a criança ouça uma história, por exemplo, conto de fadas, por mais que os elementos dessa história sejam fictícios, fantasiosos, dragões, bruxas, fadas, gigantes, elfos, a criança ela vai reter o símbolo daquilo que está sendo contado, né? A criança não racionaliza. Tem algumas pessoas, não é julgamento, mas tem uma opinião que diz assim: eu não vou contar história para o meu filho, ele tem que entrar em contato com a realidade. Mas o conto de fada permite que a criança entre em contato com a realidade de alguma forma. Ele vivencia as tristezas, as alegrias, as escolhas desses personagens à medida que ele vai ouvindo a narrativa. Um conto que ficou muito na minha mente essa semana foi do João e Maria, porque eu fiz um trabalho recentemente com adolescentes, né, na Casa Firmamento. E esse se perder na floresta, né, não ter os pais, esse desamparo, esse símbolo pode ser internalizado e no final eles voltam para a família, no final tem o desfecho, geralmente bom, né? E viveram felizes para sempre. E isso reforça, manda uma mensagem para a criança de que sim, vai ter desafios, você vai passar por algumas dificuldades, mas confia, persevera, que é possível, acredita no bem, porque implicitamente é isso que esses contos estão contando para a criança, né? Não é um conto moral, não é no sentido moralizante, é um sentido de ética, né? O que é bom para a tribo, o que é bom para essa comunidade, para a gente poder viver juntos, do respeito. Os contos dos irmãos Grimm, eu gosto muito, e lendo, eu peguei o da Cinderela, e aí, na minha imaginação aqui de professora e terapeuta, porque eu também uso isso no consultório, os contos,
apareceu uma fada, né, para ela, a fada madrinha, mas tinha um combinado que meia-noite ela teria que voltar para casa, porque a carruagem viraria abóbora, né? O quanto é importante o limite, cumprir os combinados. Quando você está numa festa se divertindo, você vai se preocupar com o horário? Não, você quer continuar lá. Mas a Cinderela, ela respeita, né? Ela volta. Então, essas mensagens gostosas, né, de forma alegóricas, vão alimentando, vão falando, vão dando esse alimento que a Pamela disse, essa nutrição, né, que a criança precisa, porque tanta pressa, tanta agitação, e é um momento também no ritmo, principalmente, né, à noite, antes de dormir, contar uma história, para que a criança também possa internalizar. E assim, para as crianças pequenas, geralmente é importante a repetição, né? Contar histórias curtas e repetir, para que essa história possa ir formando uma imagem para ela. Algo que eu também queria compartilhar, né, do quanto esses personagens dos contos de fadas também nos falam do comportamento humano, do ser humano, né? As bruxas, os dragões, né? Quantos de nós, no nosso caminho, não encontramos dragões e temos que vencer? As bruxas. E o gigante que a gente tem que lutar? Nossa, ele é maior que eu, né? E o João do pé de feijão foi lá e conseguiu. E fadas, sim, encontramos pessoas boas no nosso caminho, que nos ajudam, que nos auxiliam, que podem nos encaminhar para o caminho do bem, desde que a gente também se proponha a isso. Então, os contos é um excelente alimento, além, né, do ponto de vista assim, pedagógico, amplia vocabulário, estimula a linguagem, trabalha com memorização. Então, quantas preciosidades, algo que parece tão simples, tão antigo, pode beneficiar uma criança. E assim, para meio que fechar a minha fala, porque falar de contos de fada daria um encontro enorme, né? Para poder explorar, essa é só uma provocação mesmo, para a gente refletir. E aí eu vou, assim, tomar liberdade de falar do Steiner. O Rudolf Steiner, ele é um filósofo austríaco, o criador da pedagogia Waldorf, e ele vai dizer que os contos de fada é um tesouro para a humanidade. Então, olhando para esse tesouro, o quanto esse tesouro nos agracia, né, de olhar para uma criança e poder passar para ela os ciclos do desenvolvimento e do amadurecimento emocional. Legal. O que você pensa sobre isso, gente? Muito legal, muito legal. E você sabe que desculpa, Clê, eu estava ouvindo a Regina, e estava te ouvindo, Regina, e estava me lembrando assim, como que estudavam e como que aprendiam os povos originários em todas as civilizações, né? Que sempre houve parábolas, e sempre houve mitos, e sempre houve jornada do herói, né? E sempre os arquétipos da alma humana, né? Foram aprendidos a partir de histórias. E eu queria trazer para os pais isso. Às vezes a gente tem histórias compradas em livros, mas a gente também pode criar as histórias. Sim? Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. Muitas vezes, para explicar uma constelação, não explicava, ele criava uma história, ele criava um conto no meio da constelação, para a pessoa levar uma história consigo, né? Vários educadores, o próprio Jesus Cristo, né, que a gente muitas vezes fala, né, os próprios rabinos, na tradição judaica, usam de histórias para contar aspectos da sabedoria humana. E o bom de, muitas vezes, essa história ser narrada é que a criança consegue construir, a criança, o jovem, consegue construir imagem
dentro da sua cabeça. Então, a história tem cor, a história tem cheiro, a história tem música, mas é uma cor, um cheiro, uma música, um cenário próprio. Não está numa tela já criado, né? Então, tem toda uma construção interior que a criança pode fazer a partir do ouvir. Legal, muito legal, Rê. E bem de aldeia, né? Contar histórias. Bem de aldeia. E você me fez recordar algo que também eu aprendi na faculdade, que era o livro História. Nós dávamos a devolutiva para as crianças que nós atendíamos no estágio, não pelo meio racional, criávamos uma história a partir do que nós vivenciamos no processo terapêutico, e como era rico para ela entrar em contato com aqueles símbolos, com aquelas imagens, e fechava, né? Dava um contorno para aquilo que ela estava sentindo. E o quanto a história, né, pegando o recurso do Hellinger, o quanto a história dentro também, se a gente pensar dentro da prática clínica, é enriquecedor para a criança, porque a criança, ela não racionaliza, ela sente, né? É o movimento e o sentir. A Luísa está dizendo aqui, os personagens de contos de fada falam de muitas questões inconscientes e relacionais. Amo trabalhar histórias com meus alunos. Bem, Luísa. A secretária da arte, na Arte de Ser, uma escola que a gente ama, uma escola baseada nos princípios de Paramahamsa Yogananda, uma escola baseada nos princípios da yoga. Os educadores inventam sempre histórias curativas para os problemas dos alunos. Beleza, ótimo. Tem uma pergunta aqui sobre a pandemia, da Carmen Lúcia, que eu vou responder no final. Como construímos uma aldeia assim, nesse momento de pandemia em que estamos vivendo? Ótimo. A gente vai responder um pouquinho mais no final. E eu queria acrescentar um pouquinho disso da história, que também é contar a história pessoal, né? Também é contar a história das nossas famílias, né? Porque isso traz o pertencimento e o vínculo da criança com aquela família, né? E eles têm muita curiosidade, né? De saber quando a gente como era que você era quando você era criança, né? Como eram, né, os avós quando eram jovens também, eles têm muita curiosidade nisso. Sim. Né? Sim. E é uma forma também de transmitir, né, o conhecimento e também a sabedoria familiar. Sim. Né? E aproveitando, já que eu puxei a fala para mim, e tomando de inspiração a imagem do homem sábio que trouxe, né, a Regina, falando do Steiner, né, a imagem que eu trago da aldeia, né, é do curador. Né? É a imagem do pajé, né, nos povos andinos, o homem medicina, do xamã, né, desta pessoa que dentro da aldeia é responsável por olhar a pessoa de uma maneira integral, né? Olha para o aspecto físico da pessoa, para o seu aspecto emocional, para as suas relações sociais e também para a espiritualidade, né? Como eu compartilhei no início, né, isto de ir nas escolas, né, falar das competências socioemocionais, também surgem muitas questões a partir da espiritualidade, né? Como transmitir espiritualidade para as crianças, né? Como tratar isso. E isso é separado da religiosidade. Sim? Né? Entendo para essa discussão, né, a abordagem da espiritualidade como essa capacidade que a gente tem, né, de se afastar um pouco da realidade e se conectar com os valores, com os princípios, né, que consciente ou inconscientemente acabam norteando as nossas vidas, né? Hoje está muito em foco isso, né, uma educação para ser, né? Estamos fazendo essa transição da educação para o ter para a educação para ser, né? Só que essa educação para ser traz uma exigência para nós adultos, né? Que é um olhar diferente para a criança, né? O olhar diferente que eu evoco, né? É olhar, mesmo que ele tenha pouca idade, é uma pessoa, é um indivíduo, né? E ele tem, né, já toda uma potencialidade para crescimento, para desenvolvimento e para ser.
né? Nós não vamos prender a ser para um futuro, né? Nós temos que ser no momento presente, no aqui e agora, em se relacionar, né? E talvez nós, adultos, estejamos assim distanciados desse ser no presente, né? Quando olhamos para as crianças, nós nos conectamos com eles com o momento futuro, né? Então, pago uma escola para o meu filho saber, pago uma escola para o meu filho ingressar numa outra escola, né? Pago uma escola, uma faculdade para o meu filho ter uma profissão, né? Então, assim, o meu olhar como pai está voltado para o futuro e não para aquele momento. O que essa criança está precisando para ser agora, né? O educador, ele também vive esse desafio, né? Tem o conteúdo programático, tem que cumprir, né, as exigências da disciplina, também tem um olhar para o futuro, né? Embora conviva, esteja lá perto, muitos são muito bem treinados, né, e têm uma disposição interna para ser, mas tem todo um contexto, né, escolar, né, que talvez também impulsione esse olhar para o futuro, né? Como é se aproximar para ser, né? Como apoiar esta criança, ajudar esta criança a ser. Essa é uma provocação que eu coloco, porque o meu foco é trabalhar com adultos, né? Pessoas que vêm de empresa. Eu também sou coach de coordenadoras de escola, né? E vejo que todos, né, têm uma preocupação em ser, em estar em contato com as suas emoções, né? E esse processo, para algumas pessoas, precisa recorrer a um apoio. É muito difícil a gente entrar em contato com as nossas histórias pessoais e ter um processo de atualização e crescimento por si só, né? Melhor se a gente pode fazer em grupo, e se não for em grupo, apoiado. Então, trago essa imagem do homem sábio, né, aonde as pessoas da aldeia podem recorrer quando têm as suas dificuldades. Porque vejo que um trabalho de atualização das nossas emoções, um trabalho de autoconhecimento que nos leve a uma real percepção das nossas necessidades, de como nós podemos conscientemente trabalhar as nossas emoções, nos prepara para estar mais presentes consigo mesmo, né? E mais presentes quando nós estamos em contato com as crianças, né? E é tão importante essa coisa do momento presente, né, no contato com as crianças, que eu queria trazer um outro homem sábio, o Martin Buber, né, pedagogo e filósofo, que ele dá um olhar para a educação assim, que é uma subjetividade, né? Vamos colocar entre duas pessoas. E o que é mais importante é esse entre. O que acontece nessa relação, né? E para estar em contato com esse entre verdadeiramente, né, essas subjetividades têm que estar presentes, têm que ser consideradas, têm que ser valorizadas, reconhecidas, né, e respeitadas, é claro. Você aprender pelo afeto, né, Clê? Aprende pelo afeto. Muito bem, planista. Muito bem. Aprender pelo afeto. E para ter afeto precisa ter presença, né? Então, perfeitamente. Precisa ter disponibilidade também. E aí, como a gente volta com o que a Pamela falou sobre o ritmo e sobre as agendas lotadas, então fica aqui uma pergunta, né? Se a gente está realmente conseguindo conciliar o que é de fato importante para contribuir para a educação dos filhos, né? Agora que a gente está em momento de pandemia, vou contextualizar um pouquinho, a escola perdeu esse contato com a criança, esse contato direto, né? Esse toque que tem com a criança. E muitos pais se viram muito atarefados porque realmente na vida cotidiana não tinha espaço para uma criança que, principalmente as crianças pequenas, que o tempo todo vem pedir atenção, vem pedir carinho ou precisa ali, né, de um olhar específico, porque eu acho que eu vou até já linkar com a minha fala. Eu pensando muito na parte da aldeia, eu pensei muito sobre a caça. Então, a caça é feita por homens adultos, né? E quando a gente tem uma criança em casa, a gente precisa sair desse adulto para poder conduzir essa criança e pensar
como essa criança chegou até ali, né? O quanto ela se desenvolveu, o quanto o corpo dela cresceu, o quanto ela se vê nesse corpo, o quanto ela usa esse corpo, né? Então, se a gente for pensar numa aldeia em que o espaço é livre, é ligado com a natureza, a criança vai entendendo seus limites físicos, emocionais, porque o corpo ele tem também muitos desafios, né, para a criança. Então, eu fico pensando a criança de hoje que não tem esse espaço livre, como na aldeia, por exemplo, né? Então, a gente até estava, quando a gente estava conversando sobre o tema, a gente falou sobre subir em árvores. Então, será que as crianças de hoje elas fazem isso? Né? Sabemos que as crianças de hoje nascem praticamente dentro da parte de iPad, computador, sabe? Passar a tela, fazer senha. Mas o quanto isso, de fato, contribui para um crescimento do corpo e para que essa criança, quando ela cresça, ela consiga andar com as próprias pernas e ter certeza da capacidade e a potência que tem o corpo, porque o corpo é a materialização dos nossos feitos, né? É aqui que a gente faz a coisa acontecer. Então, eu penso que a criança, o adulto que sai para caça na aldeia, ele teve que crescer um adulto e saber mexer esse corpo, né? Então, fazendo um retrospecto para um bebê, que ele tem uma movimentação desse corpo, que ainda é muito pequenininho, e que é uma movimentação para conseguir saciar as necessidades de sono, de fome, que é um pouco o que a professora Marta trouxe, né? Respirar e dormir. E depois, conforme ele vai crescendo, os membros, o tronco, né? Essa criança, ela vai aprendendo que ela pode alcançar coisas e ela vai tendo intencionalidade na ação, no movimento. E aí, quando está explodindo no corpo, a gente coloca, de repente, a criança sem poder usar esse corpo da forma que ela deveria, porque ela brinca através desse corpo, ela se comunica através desse corpo, e ela precisa de espaço e precisa de permissão, né? Vai, você consegue, vai, tenta subir naquela árvore. É muito alto, será? Chega mais perto. Então, eu penso que a aldeia traz uma coisa muito interessante, que é o mesmo, que não tem lugar para estudar e lugar para brincar. A gente aprende no dia a dia, né? E hoje a gente tem escolas que é o lugar de estudar, né? Então, como que a criança será que ela percebe isso, né? Aqui é o lugar de brincar, aqui é o lugar de estudar. Mas a natureza dela, muitas vezes, quando ela é muito pequena, ela quer brincar com tudo. E você manda a criança escrever, ela tá brincando com o lápis na mão, que é um super-herói. E aí a gente fala, não, agora não é hora de brincar. Mas calma aí, o corpo ele foi muito feito para isso, né? Nesses primeiros anos de vida, vamos dizer aí, até a fase pré-escolar. Então, como que a gente faz, né? Será que, a minha pergunta será que a gente consegue proporcionar oportunidades dessa criança explorar esse corpo e explorar a vida através do corpo? Essa é a minha pergunta, né? E eu acho que algo importante para pensar no futuro é o quanto a gente perde a conexão com o nosso corpo conforme a gente vai crescendo. Então, se a gente não teve essa educação, essa sensibilidade, essa permissão, esse espaço, essa vitalidade, a gente cresce e aí alguém pergunta, e aí, como você tá? Tô bem. Mas descreve para mim. Como está seu corpo, como está seu ombro, como está sua cabeça, seus olhos, e aí a gente não tem muito esse corpo que não nos pertence muito, né? Que a gente meio que a vida passa e a gente vai meio que deixando o mental, assim, o intelectual, o cognitivo tomar conta e fazer da gente, tornar a gente muito mais cognitivo mental do que esse corpo, né? Então, eu queria só compor a fala aqui e até retornar por esse ritmo que a Pamela fala, que é o ritmo do crescimento, né? É o que a Regina também traz dos contos, que é a criança inventar através da imaginação e brincar através do que é dado da realidade para ela, né? Então, conversas, histórias, possibilidades imaginativas que levam ela longe. E o Clímaco traz muito isso da presença, né, de colocar para a criança ali que é o seu espaço, pode usar, brinca mesmo, se divirta, né?
Então, fica aqui a minha contribuição com isso e acho que a Renata vai colocar mais o ponto dela sobre a responsabilização, né, Rê? Obrigada, legal. Eli. Legal. É tão gostoso ouvir vocês falarem, pegar um pouquinho de cada um. Aí eu me vi um pouquinho na fala de cada um. Educação está dentro de todos nós, né? Então, acho que quando a gente fala sobre ela, todo mundo se vê, né, um pouco nesse lugar. E o que eu pensei para trazer, para contribuir hoje, foi um pouco, então, desse lugar da responsabilização, né? Qual é o nosso papel? E aí, quando eu falo nosso, é enquanto ser humano mesmo, né? Deixa eu até mudar aqui, porque o que eu percebo é que o que eu me dei conta nessa pandemia, principalmente, é que a gente teve uma oportunidade para rever o habitual da educação, né? De repente, tudo mudou. E tudo mesmo, né? A ferramenta, o horário, a rotina, as escolhas do conteúdo, a forma de aplicar isso. Então, isso me trouxe o quanto nós somos responsáveis pela educação que temos, né? E a imagem que eu trouxe da aldeia era justamente as pessoas que estão lá dentro, todos, crianças, adultos, idosos, mulheres, homens, enfim, pessoas, seres humanos, né? E qual que é o papel de cada um ali dentro? Numa aldeia tem o centro onde todos se veem, onde todos pertencem, onde todos fazem parte, né? E todos têm algo a contribuir. Tem o sábio, que é o orientador, mas que ele não chegou ali porque ele recebeu esse prêmio, né? Mas sim porque ele teve muita experiência de vida, muita observação, muita conexão e muito apoio, porque a cada um que compartilhou algo da sua história contribuiu com esse saber dele, né? E ele foi somando e crescendo nesse saber e pôde trocar e devolver isso para o grupo, né? Como contribuir novamente, né? Me fugiu a palavra. Contribuição. Obrigada. E aí eu fiquei pensando nisso, nós, enquanto uma rede, nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, quais são as nossas responsabilidades? Em que momento nós estamos fazendo parte dessa educação? E aí eu penso enquanto pais, enquanto professores, enquanto funcionários da escola, enquanto seres humanos que cruzam por aí o caminho de crianças e adultos, enfim. Porque hoje eu vejo, assim, com a pandemia, para mim ficou muito claro o quanto que tirou a escola, os pais ficaram muito perdidos, né? E aí me veio a gente fala tanto de valorização da educação, e de certa forma eu senti que a responsabilização da educação estava sendo muito colocada na escola, né? E é compreensível, a gente vive uma época onde os pais trabalham, as pessoas trabalham, o homem e a mulher trabalham, período integral, né? E aí tem essa maternidade solitária. Poxa, e agora? Como que eu trabalho e como que eu educo? Como que eu convivo? Como que eu, né, coloco uma maternidade com qualidade? E, ao mesmo tempo, como que eu me realizo profissionalmente? Qual é o lugar, né? Onde que eu fico? Então, a gente vive numa sociedade hoje que levou a gente a chegar nisso. Mas a história da aldeia, a imagem da aldeia, eu acho que traz uma possibilidade linda de a gente ver, bom, nessa pausa, a gente percebeu que sim, dá para reconectar. A gente percebeu que sim, o tempo, ele é possível de a gente abrir espaço para que as coisas aconteçam. A gente viu que nem o espaço precisa ser no concreto, que mesmo à distância, há uma conexão. Então, quantos aprendizados a pandemia trouxe? E por que não olhar para o nosso caminho, nossa trajetória e pensar, poxa, o que dá para fazer diferente a partir de agora? Né? O que a gente pode pegar dessa experiência e colocar em prática a partir de agora? E eu fiquei pensando com a fala de vocês, eu pensei algumas coisas. Por exemplo, na fala da Pan, quando ela trouxe o símbolo da fogueira, foi muito curioso, porque esse fim de semana eu fui para um sítio e a gente fez uma fogueira, e não foi nem ideia minha, mas tinha uma fogueira, e eu sentei, porque a gente estava com crianças pequenas, né, além dos meus filhos, e eu sentei e eu lembrei o quanto a fogueira é realmente um espaço de silêncio e de conexão.
Eu senti isso no meu corpo e eu senti isso nas crianças, que elas estavam simplesmente ali. E eu fiquei pensando, justamente por conta desse encontro, eu fiquei pensando, nossa, que é uma lição minha da pandemia, tá? O quanto que a rotina vem para nos ajudar a ficar mais seguros, mas o quanto que ela tira essa oportunidade de se conectar com o que está surgindo naquela hora. Né? O quanto que, sem querer, a gente pode ficar aprisionado por ela. Né? E o quanto que a gente perde essa conexão. E esse tempo do silêncio, e esse tempo do estar suportando juntos o nada. A gente fala tanto para as crianças, né? Vive o tédio, né? Fica sem fazer nada, olha para a natureza, mas como fazer isso? Fazendo, se permitindo olhar aí, ali na beira da janela e observar o pôr do sol. Acho que é ali que trouxe a questão do processo, né, Li? O processo é tão importante, a gente não vê o processo. Né? A pipa a gente compra pronta. Né? Isso é algo já bem falado na educação. As coisas vêm prontas. Né? Você não precisa nem elaborar, você aperta, a boneca fala. Então, o quanto a gente não tirou essa construção? Então, a nossa responsabilidade, tá, eu acho, de não esperarmos que a escola eduque, porque a escola vai dar uma parte. Mas a gente, na nossa vivência diária, no dia a dia, na mesa, conversando sobre os alimentos, né? Na conversa diária entre uma atividade e outra, não tenho tempo. Sim, mas no encontrou o tempo de escuta, de conseguir estar ali nessa presença que o CLI trouxe. Né? Eu realmente, hoje eu me vi totalmente sem tempo, né? Porque eu cheguei de viagem, tive um monte de coisa acumulada e me vi deixando meus filhos. Muitas vezes falando, não, agora eu não posso, agora eu não posso. E é essa a nossa realidade. Mas qual é o espaço que a gente encontra no meio disso para conseguir conectar com eles? Porque é esse espaço que vai ter a grande oportunidade do educar. Né? E que tem que ser em casa, na rua, na vizinhança, na comunidade e na escola. E eu acho que essa é a imagem da aldeia que me vem. A responsabilidade de cada ser humano que está ali. Então, nessa maternidade sozinha, solitária, uma vizinha que oferece para, poxa, você tem que ir, deixa sua filha comigo. Né? O quanto que isso não traz, ao mesmo tempo, uma parceria e uma troca. A Regina trouxe a questão das histórias, né? Eu fiquei pensando, eu amo trabalhar com histórias, trabalho muito com histórias, inclusive no consultório com adultos, eu gosto de usar histórias infantis, porque eu acho que elas trazem, né, de uma maneira muito clara, muito bonita, muito fácil de olhar. E eu fiquei pensando o quanto que as histórias entraram nesse lugar da não conversa, né? O quanto que a gente não tem mais tempo de contar um pouco do que o Kir falou, as histórias pessoais da nossa família, essas construções que vieram e que a gente passa de geração em geração. Então, a gente tem pouco tempo, parece, né, para encontrar. As histórias podem entrar nesse espaço de conexão, de contato, de troca, né, de trazer essa sabedoria antiga, e pode se estender para um diálogo da família. Então, eu vejo que é possível, acho que a pandemia trouxe muito isso, o quanto eu consegui me reconectar com os meus ritmos internos, né, o quanto que eu percebi que eu estava no ritmo do mundo, esse ritmo rápido, acelerado, sem tempo, sem conexão. E na hora que veio, eu falei, nossa... Eu comecei a voltar a sentir quando o meu corpo pede comida. Eu comecei eu não sei, ali também já trabalhou muito em sala de aula, a gente não sente nem a vontade de ir ao banheiro, porque não dá tempo, então eu não sinto, eu deixo de sentir, né? E o quanto que eu pude me reconectar com isso, né? Com a minha bexiga tá cheia, agora está na hora de ir. Então eu acho que essa a grande responsabilidade que nós, seres humanos, temos com a educação. Nos reconectarmos para a gente poder mostrar a importância disso para as crianças, né? Vivendo com elas, a partir do exemplo, da vivência, do dia a dia, e que não precisa ser utópico, vou lá parar de trabalhar para conectar com meu filho. Não, mas é justamente o desafio de ensinar a viver nessa vida e nesse mundo que temos hoje, como encontrar espaços de conexão, né, no meio, né, nessa aldeia, nesse centro, nesses momentos de encontro. Acho que Obrigada, essa contribuição que eu queria dar. Obrigada. Eu vou ler umas coisinhas legais aqui que o pessoal colocou. A Gilzete colocou, boa noite, esse tema é fundamental para a nossa prática pedagógica e também para a vida. A gente estava falando das histórias e o clima que eu estava falando da espiritualidade. Apareceu a mensagem da Gilzete. Acho que estava
nesse momento da nossa conversa. A Ana Lu falou, destaca a importância da tradição oral de todos os povos, e é sempre bom termos em mente que nossos índios, povo originário brasileiro, continuam existindo e resistindo. Estamos vivos e os queremos vivos, com certeza. Uma pessoa chamada Nanica Beleza Negra, gostei. E você traz valores que foram perdidos ao longo dos anos, resgatar os valores e tendo um olhar de dentro para fora, assim, apontar e julgar, com certeza também. Eu queria colocar mais uma coisinha, que também me veio muito forte das aldeias, pelo menos alguns povos da África, alguns povos indígenas também, e alguns povos da Ásia, originários. Quando nasce uma criança, não batiza na criança logo que ela nasce. Esperam uns dias e observam quem é essa criança, se essa criança chora, se essa criança dorme, se essa criança é muito observadora, né? Quem é essa criança? E depois de alguns dias, colocam o nome. E geralmente esse nome tem a ver com alguma característica que essa criança tem. Uma característica da alma dela. Quando a gente fala de educação, a gente fala de um verbo que é o verbo eduzir. E eduzir é tirar de dentro. A gente tem uma ideia que educar é colocar dentro. É entupir. Sim? É abrir a boca, eu chamo isso de efeito foie gras. Né? Abre a boca do ganso, enfia um monte de alimento, fecha. E eduzir é tirar de dentro, né? É fazer com que, de alguma forma, seja parida, seja trazida, seja dada à luz, seja iluminada essa alma, que é diferente de outra alma, que é uma pessoa diferente de outra pessoa, que tem suas inquietudes, que tem seus talentos, que tem sua missão de vida. E, de alguma forma, tanto pais como escola precisam ser ouvintes, né, e observantes, né, de quem é essa pessoa. É tão importante esse nome, que tem uma autora que diz que quando alguém comete numa tribo também da África, quando alguém cometia um desvio moral, um desvio ético, alguém fazia algo errado, ao invés de punir essa pessoa era trazida ao meio da aldeia e todas as pessoas simplesmente lhe falavam o nome. Simplesmente lembravam o seu nome. Sim? Se eu fizesse alguma coisa errada, provavelmente as pessoas me sentariam ali e falariam Pamela, 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 até que eu me lembrasse quem eu sou, o que eu vim fazer. Sim? Até que minha alma e meu corpo voltassem a se juntar. Eu voltasse a me lembrar qual é o meu propósito de vida. E se a gente lembra um pouco, então, qual é a função da educação, talvez a função da educação seja acompanhar esse ser que não está desenvolvido até os 21 a 23 anos, para que ele possa ganhar força e ser quem ele realmente é e fazer o que ele veio fazer. Sim? E essa é uma tarefa sagrada, tanto dos pais como dos educadores. E não estamos falando que o educador precisa ser um mestre hindu. Ele pode ensinar matemática, ele pode ensinar química, ele pode ensinar física, mas entender que cada ser é um ser diferente, com suas inquietudes, com sua maneira de ser, com sua maneira de pensar, com sua maneira de sentir. Poder ter esse olhar. Com os pais a mesma coisa. A gente tem 2 filhos aqui com uma idade muito próxima, 1 ano e 4 meses, e são bem diferentes um do outro, pedem coisas muito diferentes um do outro, e precisamos estar muito atentos, quem é cada um deles, o que cada um deles veio fazer. Então, quem é esse ser que tem que ser dado à luz? Sim? E aí vem uma palavra que me vem muito forte, que também está relacionada com a educação e com a eduzir, que é a confiança.
sim? E para mim, educação é um ato de confiar. É confiar que o que tem que sair de aí dentro vai sair, confiar nesse ser, que não precisa somente ser moldado de fora para dentro, mas também ser, de novo, alimentado por boas nutrições para que ele possa, né, emergir, né, sair de dentro para fora. E confiar em uma relação plena entre essa alma, essa família e essa escola. Algumas pessoas que nos seguem devem ter visto que a gente deu faz pouco tempo, em parceria com a Escola Arte de Ser e o site Educação para a Paz, né, o perfil Educação para a Paz, trabalho de pedagogia sistêmica. A gente estava explicando, eu estava explicando a importância da comunhão entre a escola e a família. Sim? Muitas vezes escutamos nas escolas, essas famílias, porque as famílias são ruins, porque as famílias não cuidam da criança, porque a família não presta atenção na criança, porque essa família é culpada de tudo ruim que a criança é. Ou ao contrário, né? Como a Renata dizia, a família trabalha muito e a escola é depositária de toda a educação e todos os problemas que a criança possa trazer, a escola é o bode expiatório. Então, trago este tema porque se necessita uma aldeia, se necessita uma rede de adultos responsáveis, se necessita uma parceria fortíssima entre escola e família, se necessita muita atenção, muito amor, muito afeto, e se necessita confiança. Sem isso, a gente não consegue educar. Em um momento em que a velocidade nos faz correr o tempo todo, não ter ritmo, não respirar e confiar muito pouco. Bom, queridos, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, quem está assistindo ainda a gente, se querem perguntar alguma coisa. Alguém nos perguntou como se faz uma aldeia nesta época de pandemia. Eu diria até que na época de pandemia está mais fácil fazer uma aldeia do que em outras épocas, porque a gente tem conseguido, pelo menos aqui em casa, a gente tem conseguido comer junto, a gente tem conseguido fazer um ritmo um pouco mais tranquilo, a gente tem conseguido cuidar mais dos nossos alimentos, a gente tem conseguido conversar mais, criar um pouco mais de rituais, né? Coisa que no dia a dia cada um está por si, né? É mais difícil. De qualquer maneira, eu acho que a pandemia também trouxe, mais do que nunca, a sensação real no corpo de quão conectados todos estamos. De que esta aldeia global, ela é de verdade. De que acontece com um, acontece com todos. Então, talvez a gente tenha que aprender a construir essa aldeia de confiança entre todos. Sim? Para a Carmen, acho que nos perguntou logo no começo. Sim, foi a Carmen Lúcia, sim. Sim. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta para a gente? Tuca está levantando aí as perguntas, questionamentos, os comentários. Eu vou, enquanto isso, recapitular um pouquinho da nossa conversa e dizer que, associar também que a gente tem na Casa Firmamento 3 braços. Um braço é o braço do autodesenvolvimento, outro braço é a atuação profissional e o terceiro braço é a educação. E que no braço educação temos planos que estamos para este ano, mas este ano, por conta da pandemia, a gente fez um pouquinho diferente, e que no ano que vem, provavelmente, nós vamos ter tanto a Escola de Pais, são grupos de formação de temas educativos e discussão para famílias, como também de habilidades complementares para professores. E, Deus quiser, sem pandemia, né? E se a pandemia seguir, trataremos de fazê-lo de modo online, não vamos continuar paralisados. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a Casa Firmamento também tem, a partir do trabalho de Aline e da Renata, hoje, um trabalho junto às escolas, que nasceu da roda de escuta empática dos professores, que a casa fez este ano,
que é poder proporcionar um trabalho de escuta empática para professores dentro dos colégios. Então, se alguém tiver interesse, conhecer alguma escola que queira fazer esse trabalho, entre em contato com a casa e seguramente que elas vão conseguir atender. A casa também presta serviços de psicologia, de psicopedagogia, né, através do trabalho da Renata e da Regina, e trabalhos de atendimento terapêutico e de coaching também com o clínico, tá? Bom, estou esperando se vem alguma perguntinha a mais, não tem perguntas? Ok. Bom, então, eu queria perguntar se vocês querem se despedir das pessoas. Eu tenho uma frase para o final, que eu quero deixar para o final. Então, se vocês querem se despedir, para que eu possa fazer o fechamento. Sim. Queria agradecer a todos que puderam estar aqui, e esse vídeo vai ficar gravado. Muitas pessoas perguntaram para mim. Temos uma agenda muito cheia, e aí nem sempre é possível conciliar, mas queria agradecer a todos que estão aqui, a possibilidade de poder discutir um assunto tão pertinente e tão complexo como é a educação, e tomara que a gente nunca chegue a um resultado, porque a discussão, como diz a Renata, o processo é sempre muito melhor do que chegar no resultado. Muito obrigada, gente. Obrigado também pela oportunidade, né, de trazer este tema, né, educação, que tem um carinho especial, da Escola de Autoconhecimento, da onde me dediquei anos, né? Cláudio Naranjo sempre nos estimulava a olhar para a educação, né? Sempre nos estimulava a cuidar da educação, né? Para que a gente pudesse ser adultos cada vez melhores, né? Mais espiritualizados, mais atentos e mais presentes. Eu também quero agradecer por estar aqui e conectando um pouco, né, da criança, o quanto nós, na correria, estimulamos eles a crescer, a nos acompanhar, e quanto nós, como adultos, poderíamos sentar no chão, sentar no chão com essa criança, né? Eu faço isso no meu consultório com adultos. Vamos brincar, vamos olhar para essa criança. E como é rico, né, ter essa abertura para aquilo que ela vem te trazer. E me veio essa imagem, eu senti essa necessidade de compartilhar, do quanto é bom sentar no chão, mesmo que seja 10 minutos, porque você tem que trabalhar por conta da correria, e estar presente. E assim, tem uma frase do Steiner que eu gosto, porque eu ando lendo muito, porque eu estou estudando, mas ele diz assim que a pedagogia é que cura, né? Se a pedagogia cura, então olha olha a responsabilidade, né, que é o papel da educação, né? Então eu agradeço e queria compartilhar que as crianças possam brincar mais, ouvir mais histórias, explorar mais o corpo, para que não precise habitar os consultórios. Compartilho também disso. Eu agradeço muito o espaço, como na troca a gente vai longe, né? Assim, quando a gente pensa sobre o que vai falar, quando a gente está junto, isso toma um rumo próprio. Eu acho que é assim que tem que ser a escola, sem tantos roteiros, sem tantas fórmulas, sem tantos planejamentos fechados, né? Um espaço para a gente criar e se tocar, né? Se encontrar. Como eu aprendi, numa época da faculdade, eu fiz um estágio numa tribo indígena e eu aprendi que esse é o verdadeiro encontro. Quando duas pessoas se encontram e cada uma leva um pouco de si. Então, hoje eu vou embora levando um pouco de vocês todos. Muito obrigada pela troca, obrigada aos que contribuíram com perguntas e com o olhar atento, com a presença, que é tão importante nos dias de hoje.
Obrigada. Obrigada, Rê. Gustavo, querido, esse Casa Firmamento é muito vanguarda, parabéns a todos vocês. Obrigada. É o que nós queremos ser, vanguarda, qualidade, reflexão. A Carmen disse, obrigada a vocês, obrigada pela resposta, foi muito bom, que legal. A Luísa diz, muito obrigada, não tive perguntas porque só ouvi verdades, este tema e esta visão que vocês trazem desta educação tão humana é justamente o que eu acredito, adorei a live. Obrigada, Lu. Andrei, gostei bastante, foi bastante esclarecedor, obrigado. Antes de eu terminar aqui com uma frase, eu busquei agradeço pela oportunidade, gostei muito do tema, espero novos encontros nessa aldeia. Obrigada, Clenir. Eu peguei um trecho do livro do Marshall Rosenberg, criador da CNV, Comunicação Não Violenta, que também é um dos pilares do nosso trabalho dentro da Casa Firmamento, que se chama Criar Filhos Compassivamente, Maternagem e Paternagem na Perspectiva da CNV. Mas antes de ler isso, eu queria só falar assim, para quem está nos ouvindo, tanto professores como pais. A Regina e eu criamos um trabalho que levamos para as empresas, que se chama Mãe Possível. Esse trabalho surgiu a pedido de uma empresa que estava fazendo um movimento de transformação cultural. Ela vinha de uma cultura muito antiga, que nos Dias das Mães dava manicure. Dava manicure. Chegava o Dia das Mães, dava manicure. Chegava uma tinha manicure, fazia manicure nas mães e tal. E aí chegou uma gerente nova e falou, gente, nós estamos fazendo um movimento de transformação cultural, queremos uma experiência. E aí nos contataram e nos deram esse desafio. E pensamos, bom, o que será que essas mães sentem, né? O que essas mães necessitam? E pensando, nos pusemos um pouco nesse lugar, né, desse lugar de mães que trabalham o dia inteiro. E, por favor, agora coloquem mais pais, professores, todo mundo, que é a exigência de querer ser perfeitos, mães perfeitos, pais perfeitos, né? E aí a gente criou um workshop chamado Mãe Possível, que a gente levou para as empresas, foi um sucesso, tivemos uns feedbacks incríveis, que era justamente o que é a melhor mãe, o que é o melhor pai, o que é o melhor professor, o que é o melhor para essa criança, né? E quando se trata de família, a melhor família para a criança é a própria família. E aqui a Lucimeli está falando que as crianças sejam crianças, é isso mesmo. E que nós, como pais, saiamos um pouco desse lugar em que os filhos se tornam um projeto pessoal, e sejamos realmente facilitadores. Isto eu aprendi com meu amigo Clímaco, uma vez que estávamos no carro, indo fazer um trabalho no interior de São Paulo e discutindo maternagem, paternagem, essas coisas que a gente faz como isso, né? Como facilitadores que nós somos, estávamos conversando sobre esses temas. A gente nunca vai no cinema. A gente vai no cinema e continua trabalhando, a gente vai no teatro e continua trabalhando, a gente vê uma série e continua trabalhando, a gente conversa com um amigo, continua trabalhando. E a gente falou, filho não pode ser um projeto pessoal, né? De novo, somos, como disse Gibran, os arcos através dos quais as flechas são disparadas, né? E para o professor a mesma coisa. Eu fui num colégio, eu nasci na Argentina e até os 20 anos de idade vivi na Argentina. E quando eu tinha 15 anos de idade, até os meus 15 anos de idade, a Argentina viveu na repressão, na ditadura. Então, o meu colégio era um colégio no qual eu cresci na ditadura e nós éramos nomeados, éramos chamados pelo nosso sobrenome ou pelo nosso nome, não nosso nome, nosso número de matrícula. E eu lembro, com 14 para 15 anos, que meus pais tinham se separado. Foi um ano muito difícil para mim como adolescente. Eu era uma excelente aluna e eu não conseguia aprovar matéria com matéria, não conseguia prova com prova, estava um inferno minha vida. E uma professora de história, que era a única professora do colégio inteiro, que a revelia nos chamava pelo nome e sabia o nome de todos nós, o nome de pilha, primeiro nome, né? Chegou até mim e falou, Pamela, eu vejo você muito triste. O que está acontecendo com você? E eu, aos prantos, o único nome que eu lembro de todas as professoras, ela já faleceu, uma professora incrível, a professora Elvira, eu disse para ela o que estava acontecendo.
E ela disse para mim, você quer tomar um café comigo? Em uma época em que os professores nos chamavam pelo sobrenome, a gente ficava de pé, era passada revista no uniforme, tínhamos um número de matrícula, né? Isso para mim foi muito marcante. Então, não precisamos ser perfeitos, precisamos ser humanos. Sim? Eu vou fechar, obrigada Camila, eu vou fechar com uma frase aqui, com um parágrafo aqui do Marshall que fala sobre isso. E a todos os amantes da educação, sigam na casa, porque em breve, nos juntaremos para seguir conversando sobre isto. Tá? Marshall diz assim, muitas vezes digo aos pais que o inferno é ter filhos e pensar que existe tal coisa como um bom pai ou uma boa mãe. Se toda vez que somos menos do que perfeitos, nos culparmos e nos atacarmos, nossos filhos não se beneficiarão disso. Assim, o objetivo que proponho não é sermos um pai ou uma mãe perfeitos, mas tornarmos-nos progressivamente menos ignorantes, aprendendo com cada ocasião em que não conseguirmos dar aos nossos filhos a qualidade de compreensão que precisam, em que não conseguirmos nos expressar de maneira honesta. Na minha experiência, toda vez que isso acontece, significa que não estamos tendo o apoio emocional que precisamos como pais, o apoio que nos permita dar aos nossos filhos o que eles necessitam. Só é possível dar de si amorosamente na mesma medida em que se recebe amor e compreensão similares. Por isso, recomendo com toda convicção criar uma comunidade de apoio para nós mesmos, com amigos ou com outras pessoas que nos deem a compreensão que precisamos para conseguirmos estar presentes aos nossos filhos de tal forma que os beneficie e também beneficie a nós mesmos. Espero que as coisas que disse aqui o ajude a se desenvolver e se tornar o pai e a mãe que você deseja ser. Nós também esperamos que o que foi dito aqui faça você se tornar o professor, o pai ou a mãe que você quer ser. E que nós formemos parte da rede que possa apoiar você nessa obra, nessa missão, nesse objetivo. Agradecemos a todos os que estiveram aqui. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e nos encontramos na próxima live. Gente, obrigada ao staff pelo apoio. Um abraço. Tchau. Obrigada pela tchau. conversa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pessoal.